O governo brasileiro deve ampliar a cobrança de taxas em compras internacionais. Destaque de Daniel Lian. Pequenas compras vindas do exterior começam a ter aperto na fiscalização e podem passar a ser taxadas pelo governo brasileiro. Eu acho que eu já fiz umas 4 compras, salvo engano, mas sempre comprei valores mais ou menos baixos, né? E as entregas sempre foram tranquilas, nunca tinha sido taxada. Aí a minha compra anterior eu fiz de mais ou menos R$360, mas também não fui taxada, e aí confesso que eu até ignorava essa possibilidade, sabia dessa possibilidade da taxação, mas eu acabava ignorando, esquecendo, e aí dessa vez, agora no começo de março, eu fiz uma compra maior, né, no valor mais ou menos de R$560, e essa compra gerou 3 pacotes. E aí eu já recebi 2 pacotes em casa, tinha sido liberado normalmente, sem taxa nenhuma. Mas o pacote maior, que eu ainda não recebi, foi taxada. O valor total das compras da advogada Tailindre Malessa Coelho Torres, que mora em São Luís, capital do Maranhão, foi de aproximadamente R$560. E o valor pago em tributos foi de R$144. Ela conta que, mesmo assim, compensou por ficar mais barato do que se comprasse no Brasil. No entanto, aquisições como essas da Tailindre podem ficar mais difíceis porque o governo brasileiro está mirando as lojas online chinesas, principalmente as grandes plataformas como Shein, Shopee e AliExpress. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e parte do Congresso Nacional manifestaram preocupações com o crescimento dessas vendas online, porque esses conglomerados não pagam os devidos impostos. Para o presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil, Fernando Pimentel, a entrada desses produtos sem a taxa de importação gera danos que impactam a indústria, o varejo e o próprio consumidor, porque recai no desemprego. Ele pede isonomia. Isso engloba não só a indústria, mas também o varejo. E o que nós estamos pontuando e colocando é que o que nós demandamos não é nenhum tipo de taxação extra, nem nada fora daquilo que está na legislação brasileira. O que nós estamos demandando é que as compras internacionais paguem os devidos impostos na relação business to consumer. Mas nesse exato momento, todas as questões estão muito vinculadas a esse tipo de elisão fiscal que prejudica o comércio, a produção, prejudica as plataformas brasileiras e vai prejudicar o emprego. Muitas vezes alguém que acha que está fazendo um bom negócio, comprando um produto sem pagar o devido imposto, pode estar contratando o seu desemprego amanhã. A concorrência é considerada desleal pelo setor produtivo brasileiro. O assunto já está no radar do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que sinaliza estar atento a essa modalidade de comércio. A Frente Parlamentar Mista do Empreendedorismo, que conta com 230 parlamentares, promete elevar a pressão sobre o governo para que essa taxação seja implementada o mais rápido possível. O advogado e professor de Direito Tributário, Bruno Romano, prevê que, se colocado em prática esse imposto sobre os importados, o valor dos produtos que vêm do exterior poderá ficar inviável aos consumidores. Então, muitas vezes, o valor que se paga pelo produto, ele pode sair, assim, só de frete mais tributação, pode sair mais caro do que o próprio valor do produto. Inclusive, já tem relatos de pessoas que compraram alguns bens por R$200 e que, em tese, deveriam estar dentro da faixa de isenção, e mesmo assim essas pessoas foram tributadas e, somando frete e tributação, a compra ficou por mais de R$500 e ficou inviabilizada a compra. Em nota, a Shopee acrescenta que atua no Brasil desde 2019 como uma empresa local com CNPJ e sede em São Paulo, e tem como compromisso conectar compradores e vendedores locais e apoiar o desenvolvimento
da economia digital brasileira. A AliExpress emitiu um comunicado dizendo que é um marketplace global que conecta compradores e vendedores de todo o mundo e tem o compromisso de fornecer aos consumidores brasileiros produtos de qualidade e participar ativamente no desenvolvimento da economia digital local. A Shein, por sua vez, ressalta que cumpre as leis e regulamentos locais do Brasil e acrescenta ainda que, com seu modelo único de produção em pequena escala e com demanda garantida, produz produtos de qualidade e acessíveis para atender a demanda de seus consumidores. O fato é que a queda de braço da indústria nacional com o mercado digital externo tende a ganhar força. E no final das contas, a Tailindre quer apenas equilíbrio. Se, por exemplo, nós consumidores, que somos a parte mais fraca da relação, tivéssemos acesso a produtos mais baratos, com a mesma qualidade que a gente encontra lá fora e num preço tão acessível quanto, ok. Atualmente são isentas desse imposto remessas internacionais destinadas a pessoas físicas até o limite de $50 americanos. Muitas vezes, shoppings virtuais que vendem seus produtos através do e-commerce dividem o pedido de um mesmo consumidor em vários pacotes menores para escapar dos tributos. Luiz Felipe Dávila, a fiscalização está muito frouxa, o brasileiro precisa ser mais taxado nessas compras feitas pela internet do exterior, especialmente em lojas como essas chinesas que a gente viu na reportagem? Por quê? Olha, Adriana, como nós já falamos hoje, na manhã, aqui no Jornal da Manhã, essa questão tributária no Brasil é uma maluquice. Então, é lógico que os produtos brasileiros são mais taxados que os outros produtos por causa desse excesso de taxação que nós temos na cadeia produtiva. Ou seja, é óbvio que o produto brasileiro acaba pagando muito mais imposto do que os produtos importados. Agora, para resolver esse negócio, veja só qual que é a pressão. Ou taxa mais o consumidor do comércio eletrônico, ou o outro setor brasileiro que é a isenção de imposto do seu setor para que possa se tornar mais competitivo. Então, o que nós temos de fazer é encarar essa reforma tributária, uma reforma tributária que o Brasil vem postergando há mais de 30 anos. Então, nós temos de parar de inventar mais subterfúgio, mais atalho. Nós temos de resolver a questão da tributação no Brasil. E hoje, este assunto é fundamental. A reforma mais importante que o Brasil precisa aprovar é sim a reforma tributária, para que nós possamos ter, pelo menos, condições de igualdade para o produto brasileiro também competir internacionalmente. Então, evidentemente, não pode se criar disparidade entre produtos nacionais e internacionais, mas grande parte dessa disparidade é o caótico sistema tributário brasileiro. Então, nós temos de enfrentar essa mudança. Eu aqui conclamo não só a Jovem Pan, mas todos os veículos de imprensa a fazer muita pressão no Congresso Nacional para não deixar a reforma tributária esfriar. Esse é o assunto fundamental para fazer a economia voltar a crescer, a gerar emprego e aumentar, sim, a competitividade dos produtos brasileiros no mercado global. Amanda, você já citou hoje esses sites chineses. Alguma disciplina precisa haver, não é? Tiago, sim, e nesse sentido, consumidores e produtores estão em lados opostos. Então, óbvio, quando você tem a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, a gente até entrevistou um dos representantes há cerca de 1 a 2 semanas aqui na Jovem Pan. Eles levaram uma série de demandas ao ministro Fernando Haddad sobre reforma tributária. E uma das demandas é essa, taxar as varejistas asiáticas. Por quê? Essas empresas como Shein, Shopee, que são muito atraentes ao consumidor, porque elas oferecem produtos por um preço muito convidativo, muito atraente. Muitas vezes são produtos de qualidade, também não sei, às vezes você só vai descobrir, na verdade, quando esse produto chegar em casa, mas eles não são taxados. E qual é a malandragem e esperteza para gerar essa elisão fiscal, fugir da tributação do imposto de importação? É mandar em pacotes pequenos, valores, mercadorias com valores menores, em vários pacotes, então elas dividem em vários pacotes. Essa mercadoria chega aqui por um preço mais barato, muitas vezes, do que um produto local, que aí é taxado ao longo de toda a cadeia produtiva, por isso que gera essa desigualdade.
verdade, que o Dávila falou, essa competição desleal, o produto da China chega mais barato do que o produto produzido aqui dentro, né, no nosso país. É lógico que o consumidor quer continuar pagando mais barato por um produto e tem essa vantagem nesses sites asiáticos, mas, por outro lado, penaliza a produção local. Então, os empreendedores e os produtores regionais, locais, brasileiros, também têm todo o direito de reclamar e pedir uma taxação justa, quer dizer, que essas grandes varejistas asiáticas sejam tributadas adequadamente. E esse é um dos caminhos sinalizados no pacote de arcabouço fiscal, essa segunda perna, como a gente falou, para garantir esse aumento de receita. O Fernando Haddad já falou que tem que combater os jabutis tributários. E quais são eles? Os jogos de apostas online, que também não são taxados, os fundos exclusivos de super ricos, que são pouco taxados, eles querem talvez instituir aquele come-cotas. Isso já foi tentado no passado e caducou no Congresso. Talvez tentem de novo. E outra perna, outra possibilidade, são as varejistas asiáticas. É isso, deixa triste o consumidor de um lado, mas faz justiça tributária de outro. Caso contrário, penaliza quem produz aqui e já paga muito imposto. Mas aí é o que o Dávila falou, passa pela reforma tributária. Os produtores locais têm que ser menos penalizados, porque eles incorrem nessa cadeia produtiva, imposto cobrado em várias partes da cadeia, fica essa coisa imensa e ninguém consegue competir adequadamente no Brasil.